Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o transtorno de personalidade. O que são, como as pessoas lidam com isso e como a psicologia aborda esse assunto. Estamos aqui com a psicóloga Sabrina Schwiriski, o psiquiatra Carlos Alberto, eles vão tratar esse assunto pra gente. Então, o que é a personalidade, Sabrina? A gente sempre fala o que é o transtorno de personalidade, o que são os transtornos de personalidade, mas afinal, o que é a personalidade? Muito bom essa pergunta, Ana, porque na verdade as pessoas elas lidam com o que é personalidade de uma forma muito criteriosa, né? Então, como é que a gente para pensar? Estudos e mais estudos por muitas e muitas décadas quiseram entender um pouco como era o funcionamento da personalidade, o que era a personalidade. Então, chegou-se a uma conclusão e dali para frente é assim que nós, profissionais da saúde mental, entendemos que seja personalidade. Então, personalidade é igual 50% herdado geneticamente, ou seja, herdado até os nossos tataravós. Então, os nossos tataravós, eles podem trazer traços na personalidade deles que nós vamos herdar nesse momento. É óbvio que, quando a gente para pensar nos nossos tataravós, muitas vezes a gente não sabe, pode até saber o nome, pode até algumas pessoas terem vivenciado, conhecido essas pessoas, mas os tempos são outros. Só para você ter uma noção, os nossos avós, eles tinham uma média de lidarem com 50 pessoas ao longo da vida toda. Nossa. Então, mais ou menos era esse o funcionamento. Hoje, nós estamos expostos a no mínimo 150 pessoas. Então, claro, entendendo essas diferenças de época, essas diferenças sociais, culturais, a gente tem que entender que personalidade, 50% é herdado geneticamente dos nossos antepassados. Depois sobra 50%. Os outros 50%, 25% é a influência ambiental. Então, entendendo todo o circuito de vida dessa pessoa, pensando na família, pensando nos amigos, pensando aonde essa pessoa ela é exposta socialmente, culturalmente. Então, isso monta 25% do que é a personalidade. E os outros 25% são moldados pelas nossas experiências empíricas. O que são nossas experiências empíricas? É a forma como nós enxergamos aquilo que acontece conosco. Então, tem até um exemplo clássico que eu já até vi nas redes sociais que diz assim. Então, eu tenho um pai alcoólatra e eu tenho gêmeos. Entendendo que esses gêmeos são idênticos e que têm padrões genéticos parecidos. Porque idênticos, eles não têm. Um se torna alcoólatra, o outro se torna completamente o oposto disso. E aí você vai perguntar para eles o motivo e um diz: eu sou alcoólatra porque meu pai era alcoólatra. E o outro é saudável e foge de toda essa circunstância de álcool porque o meu pai era alcoólatra. Então, isso a gente leva muito em consideração a nossa experiência empírica, que é a forma como a gente enxerga aquilo que acontece conosco. Então, pensando em personalidade, é isso. 50% herdado geneticamente dos nossos antepassados, 25% o nosso meio, o social, a cultura que estamos inseridos e 25% as nossas experiências empíricas. Quando a gente fecha isso, nós fechamos o que é personalidade.